esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais; do que não tem nada, será tirado até mesmo o que tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Meus queridos, queridas, hoje nós estamos assim continuando esta mística, esse itinerário desta terceira semana do tempo comum, e vamos já um pouco adiantados na história de Davi. Na primeira leitura quanto na segunda carta de Samuel, encontramos este maravilhoso rejubilar-se do rei Davi diante da promessa de Deus. Promessa de Deus essa que ele reconhece como a própria luz, a própria presença de Deus que fala à humanidade. Ele vê nas suas escolhas, vê na sua presença aquela dimensão onde Deus fala à humanidade e nos propõe assim uma resposta, ajudando-nos a compreendermos assim que também nós devemos ser este testemunho da luz. A nossa resposta, a nossa vocação, a nossa resposta ao nosso discernimento é para que também sejamos nós esse testemunho da luz. Não somos nós a própria luz, como diz João, mas somos chamados a sermos testemunhos desta luz. Esta luz que permeia as conquistas humanas, mas que, de certa forma, Deus a antecipa. Deus a antecipa e chega para nós como uma necessidade de uma resposta, de uma mudança de vida. Essa terceira semana do tempo comum, ela é constantemente marcada por esta força de discernimento. Um discernimento a partir desta vontade e a partir desta luz que chega à humanidade. Olhamos para a Sagrada Escritura como uma grande promessa, onde assim a Igreja condensa a história para que a gente sempre tenha consciência, sempre tenha memória daquilo que Deus manifesta na humanidade, e assim conservarmos sempre com a possibilidade de beber diretamente da fonte onde Deus, que manifesta com um determinado povo, inaugura a sua presença para toda a humanidade. Queridos, nós temos nessa Eucaristia o desejo de que também nós sejamos esses portadores desta promessa. As gerações mudam, não é? As medidas, as características, elas se transformam, mas a capacidade de sempre conjugar aquilo que é das nossas características do nosso tempo com esta promessa que vem de Deus, aí sim torna-se um exercício que une não só as gerações, mas une também todas as culturas, une também todas as diversidades da humanidade, pois todas elas são chamadas a pelo menos conhecer esta promessa. E conhecer esta promessa já é uma missão nossa, não é? Todo o caminho de discernimento vocacional é um caminho de dizer assim, qual que é a melhor forma que eu posso também entregar esta luz. Qual que é a melhor forma de eu também fazer conhecer esta promessa. Como que na minha vida de ordenado pessoalmente eu posso transmitir essa luz, como cada um na vida da família, na vida do trabalho, dos estudos e tantas outras realidades que passamos no nosso dia a dia, também nós podemos assim partilharmos desta luz.
Portanto, esta terceira semana do tempo comum é sempre esta missão, é sempre esse desejo de que podemos assim nos ser comprometidos em testemunharmos esta luz. Hoje Jesus oferece para nós no Evangelho uma certa lógica do reino de Deus, onde ele coloca bem esta metáfora e esta imagem que é tão cara, que é exatamente essa que falamos, que é a luz, não é? Ninguém acende um candeeiro para colocar debaixo da cama. Deus também faz assim. Deus não acende a nossa fé em nosso coração para que ele pudesse assim guardar como se ficasse assim escondido, como se ele fizesse, eu vou lá visitar a humanidade, não é? Vou acompanhar a humanidade, mas eu vou deixar eles escondidinhos, porque eles não precisam revelar, não. Eu vou lá visitar, eu vou escolher um povo, mas eu vou deixar esse povo escondidinho, pois na hora que eu quiser, eu coloco o clarão deles quando assim chegar o tempo. Não. A plenitude da luz da sua revelação, a plenitude da luz que ele concede à humanidade, ele realmente é ele que vai dar a hora certa, no momento certo de resplandecer, de colocar tudo como se fosse revelado, como se nada ficasse assim escondido. Mas ele não escolhe e não pede a seu povo que fique com estas luzes apagadas, pois é seu povo como este candeeiro vai ser esta luz. Se nós pudéssemos colocar uma imagem bonita na vida da igreja, uma imagem que retrata a sua missão para ficar gravada em nossa cabeça, em nosso coração, é esta palavra, é o candeeiro. A igreja é chamada a ser esse candeeiro que é esta vela, o candeeiro que pode ser esta vasilha que porta o óleo, que porta assim algo para portar a luz, como a vela que nós temos ali no altar, que está numa chama grande hoje, não é? Uma chama em que ela vai com seu crepitar às alturas. E assim nós somos chamados também a, como igreja, guardarmos esta imagem do Evangelho para assim discernir a nossa missão. Todo cristão é chamado a ser este candeeiro. Um candeeiro que não porta a sua própria luz, mas ele porta uma luz que vem diferentemente de si, mas que é capaz de iluminar. Nós temos essa condição de olharmos para a força de Deus e que esse chamado de Deus a sermos luz, na medida em que também nós assim conseguimos adentrar dentro da sua fidelidade, dentro de sua memória. Nós podemos, inclusive, dizer que a fecundidade de nosso testemunho, a fecundidade de nosso ministério é a partir do momento em que a gente aprofunda naquilo que ele mesmo é, a partir do momento que nós nos colocamos à disposição. Disposição e fecundidade, elas são interrelacionadas, não é? Quando mais eu me coloco disponível para as coisas de Deus, mais eu vou me tornando fecundo. Quando menos eu vou me colocando disponível, mais dessa luz vai se apagando, não é? Então nós devemos ter hoje esta grande chamada de atenção, onde também o coração humano é chamado a ter disponibilidade para ouvir esta palavra de Deus. Primeiro, para iluminar a sua própria sombra, para iluminar as suas próprias trevas, não é? Cada um de nós carregamos assim um pouco desta ambiguidade, desta realidade que convive, e a gente tem esta experiência onde nós portamos aquela luz, mas que muitas das vezes é composta por uma penumbra, mas que faz parte da unidade do ser humano, não é? E nós somos chamados a, com a sabedoria de Deus, com a luz de Deus, ir transformando, e até mesmo esta realidade de sombra, esta realidade de treva, e nos confiando em Deus, pedindo que a luz dele possa assim ir revelando e também nos emancipando dessas trevas, muitas das vezes desse lado sombrio que compõe a nossa personalidade, que compõe a nossa própria existência. Mas é a cruz, é a palavra de Deus que vai assim iluminando e vai afastando, vai nos fazendo compreender que essas sombras precisam ser refiguradas, reconfiguradas, revistas, para que assim harmonicamente possa conduzir à inteireza do ser humano, para que ele possa assim com maior fulgor iluminar
aquela sua realidade. Esconder esta força, esconder esta presença de Deus, esconder até mesmo as nossas próprias vocações, é, de certa forma, perder esta memória, perder esta realidade da promessa de Deus que veio ao nosso coração. Não por assim, podemos assim dizer que é uma atitude de resposta ou por merecimento. Não, a promessa, recordarmos da promessa de Deus é exatamente recordar que esse discurso que temos às vezes de meritocracia ao longo da fé, de resposta, ele não convém tanto não, porque a meritocracia pressupõe das nossas próprias atitudes como algo que fosse a causa primeira de gestar e de iluminar as coisas. Não. A nossa vida de fé, ela não é simplesmente só uma referência de uma ação moral, como se fosse a nossa ação moral fosse a causa primeira, eficiente para que assim as coisas de Deus aconteçam. Não, a causa primeira da nossa fé é a graça que nos alcança. A graça nos alcança por primeiro. Por isso que nós devemos também, como Davi, se alegrar e rejubilar. Na primeira leitura, o rei Davi, ele expande o seu coração, pergunta quem é ele mesmo, pergunta quem é a sua própria família, para que assim Deus pudesse confirmar a sua própria promessa no meio de sua história. E o rei Davi, ele vai assim exaltar Deus e pedir que abençoe a sua casa. Senhor, se essa é a sua vontade, se essa é a sua vontade de permanecer assim que a minha casa geste e assegure esta promessa, então abençoe a minha casa, abençoe a mim mesmo, abençoe a minha família, pois a sua promessa não vai falhar, a sua promessa vai durar eternamente. E a gente quer assim estarmos disponíveis, estarmos de pé para ver também a sua promessa se cumprindo. Fazer a sua promessa estar presente no seio da humanidade. Somos nós primeiramente então alcançados pela graça. E somente depois de termos a consciência de alcançados pela graça é que nós podemos assim corresponder a Deus. Isso é tão importante que se nós olhamos para a vida da igreja como este candeeiro que é sustentado primeiramente pela graça e não simplesmente por nossas ações e por nossas organizações, gosto dá até para recordar aquela expressão que o Papa Francisco, no início do seu magistério, lá em 2013, há 13 anos atrás, ele dizia que a igreja não é uma ONG. A igreja é uma comunidade de fiéis, uma comunidade de um povo que tem uma boa memória, em que guarda a promessa de Deus se realizar e não se fica fechada simplesmente em seus próprios planejamentos. Os seus planejamentos, os seus projetos devem ser como uma resposta desta luz. Um encontro onde Deus suscita no coração da igreja aquilo que deve ser feito mediante a realidade que nos encontramos, mas que deve ser sempre confiante nesta ação primeira de Deus que vai transformando-a, que vai chamando a ser cada vez uma fonte eficaz, uma fonte eficiente de manifestar esta promessa, de manifestar esta graça. Somos uma comunidade de memória viva. Somos uma comunidade que não somente é chamada a conhecer as coisas de Deus. Não somos assim chamados simplesmente a juntar conteúdos sobre a igreja, seja da sua dimensão histórica, seja da sua dimensão tradicional, seja na dimensão da própria Bíblia, da própria tradição. Não, nós não somos uma comunidade que devemos apenas conhecer a Sagrada Escritura, conhecer as coisas de Deus, mas somos, antes de tudo, a comunidade que vive, se apoiado sim da memória, para não perder o caminho e o sentido da promessa de Deus que dá sentido à história do cristão, que dá sentido à história da vida da igreja. Mas somos esta comunidade que vive com a coerência entre o desejo de ser esses portadores da luz
e esta confiança na promessa de Deus. Queridos, nós hoje devemos ficar até inclusive muito atentos a isso, não é? Devemos numa cultura do excesso da informação, e o excesso da informação muitas vezes causa a superficialidade, o excesso de informação muitas vezes causa o desnorteamento, porque cada hora surge uma coisa. Às vezes eu gosto de pesquisar um pouquinho sobre essa questão de comida. Quem não gosta, né? Comida é comida, né? E às vezes é tão interessante quando você pega assim, os descobrimentos, né, dos nutricionistas, endocrinologistas, e aí vai. E de repente, cada dia, cada momento eles falam: esse alimento faz bem, esse alimento não faz bem, essa coisa faz boa, essa coisa não faz boa, né? É igual a figura do ovo. O ovo, um tempo atrás, era o vilão, não é? Hoje os bodybuilders da vida é ovo, é proteína, proteína, proteína. Isso faz com que a gente tenha uma figura, tenha um exemplo, uma imagem daquilo também que é este excesso de informação. Nós devemos não ficarmos desatentos àquilo que a ciência traz, não ficar desatento àquilo que a ciência, no seu esforço, também pode trazer para nós. Mas a gente sempre vive essa dinâmica, o excesso da transformação, o excesso da mudança, e esse excesso da mudança vai assim nos fazendo atingir um patamar de pouco discernimento e às vezes de opiniões muito rápidas, não é? Sem a profundidade. A palavra de Deus é ao contrário. A palavra de Deus pede a gente uma escuta mais atenta, uma escuta mais profunda, para que o nosso discernimento seja assim mais intenso, seja assim mais duradouro. Este talvez seja o grande entrave, uma grande missão de nós enquanto cristãos. No excesso de informação, no excesso de transformação, no excesso de mudança, nós percebermos sempre a linha de ouro da promessa de Deus ao longo da nossa história e perceber o que realmente coaduna com a luz de Deus e que não coaduna, para que a gente possa assim vivermos atentamente esta promessa com coerência. Peçamos a Deus, queridos irmãos, nessa Eucaristia, que nós possamos ter assim um coração que seja capaz de guardar a promessa de Deus e termos uma resposta de ação humana com grandeza, uma grandeza crescente, como esta luz, que pouco a pouco vai deixando ser assim, vai deixando ser aumentada, vai assim ampliando a sua força de iluminação. Peçamos a Deus que guardemos uma memória esperançosa, uma memória guardada dessa esperança que vem da Sagrada Escritura, e que assim a gente possa testemunhar o reino de Deus como uma luz visível, uma luz que ajuda a discernir. Não é uma luz agressiva que cega, não, mas é uma luz que vai no cotidiano da história, iluminando, irradiando esta mesma realidade de nossa caminhada, e assim a gente haja com compromisso, correspondemos a palavra de Deus com compromisso e fecundidade. Peçamos a Deus luz que vem dele, para sermos vivida com fé e humildade. Eu quero só colocar nesta Eucaristia também uma pequena intenção que, correspondendo a esse projeto que vai chegando assim ao coração humano, hoje faz 15 anos que eu entrei para o seminário. 15 anos. Eu quero colocar nesta Eucaristia esta primeira atitude também da própria igreja na Arquidiocese de Belo Horizonte, ter me acolhido para fazer esse processo de discernimento vocacional e colocar também todos aqueles da minha turma que entraram para o seminário, não é? Uns se ordenaram padres, outros tomaram assim a sua vida, não é? Mas quero colocá-los também todos nesta Eucaristia, recordando de cada um, pedindo que a promessa de Deus realize em todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.